Oi, tudo bom? Você já se imaginou trabalhando com adestramento dentro de uma equipe de ponta que trabalha de forma colaborativa e é referência em qualidade aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou te apresentar a Tudo de Cão e explicar como fazer parte da nossa equipe. A Tudo de Cão está com um processo de seleção aberto e nos próximos minutos eu vou te explicar quais são os benefícios de fazer parte da nossa equipe e como participar do processo de seleção. Bom, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Ogata e nos últimos 14 anos eu e a Sara Favinha desenvolvemos a metodologia Tudo de Cão Transforma. É uma metodologia que tem, acima de tudo, o respeito pelo cão, a satisfação dos nossos alunos e a eficiência nos resultados. A metodologia deu tão certo que em 2009 cada um atendia em média 11 alunos por dia. E a gente resolveu expandir a Tudo de Cão para ajudar cada vez mais pessoas. Para isso, a gente desenvolveu todo o know-how para treinar e dar suporte para a nossa equipe. E esse formato vem funcionando tão bem que hoje nós já somos uma das maiores equipes de adestramento aqui no Brasil. Então esse vídeo é para você que quer fazer parte de uma equipe colaborativa, onde um ajuda o outro, troca conhecimentos, compartilham livros e materiais de adestramento e recebe todo o suporte, tanto na parte técnica, quanto em marketing, quanto na área administrativa. Uma equipe que desenvolve conteúdo e ajuda a aprimorar uma metodologia que já é referência aqui no Brasil. Mas quando as pessoas veem a Tudo de Cão hoje, elas acham que a Tudo de Cão já nasceu assim, prontinha, bonitinha, arrumadinha, mas não foi bem assim não. Deixa eu te contar um pouquinho a história da Tudo de Cão. Eu passei a minha infância em Salvador e desde os meus 7 anos, meu pai tinha um canil de Akita e de Shiba. E a gente levava os cães para exposições quase todo final de semana e tentava treinar ali alguns comandos, um ou outro comando. E é bem verdade que era de forma bem precária. E depois eu me mudei aqui para São Paulo e comecei a praticar agility, que é um esporte como se fosse um hipismo para cães. E aí eu ganhei uma border collie chamada Duda. E ela foi, na verdade, a minha grande professora. A Duda, ela era muito medrosa. Já tinha passado por várias escolas de adestramento e ninguém nunca quis nem tentar treiná-la. Achava que era perda de tempo, que ela nunca ia aprender nada, muito menos agility. O nível de medo era tanto que quando alguém entrava no canil, ela se debatia e até se machucava tentando fugir das pessoas. E até por isso que ninguém nunca topou treiná-la. As pessoas não conseguiam se aproximar dela. Na época eu já treinava os meus 2 Shibas e encarei o desafio. Só que tinha um problema. Aqui no Brasil não tinha quase nada sobre adestramento positivo. Estava começando, principalmente no agility, um movimento para utilizar petiscos e brinquedos. Mas para resolver problemas de comportamento, todo mundo utilizava punições. E usar punições com uma cachorra que já era super medrosa, para mim era óbvio que não ia funcionar. Para você ter uma ideia de como que era o treinamento da época, teve um período que o maior problema que a gente enfrentava era derrubar as barras dos saltos. Ela derrubava uns 70% das barras. E o conselho que as pessoas me davam era: Léo, você precisa pegar a barra, bater no chão e falar um não bem firme. E na parte de obediência, o que era comum era as pessoas treinarem usando tranco, usavam um jato de água na cara, jogavam latinha com moeda no chão e por aí vai. O treinamento era realmente muito amador. E então, na época, eu tinha basicamente 3 opções. A primeira era ficar tentando treinar com os métodos que as pessoas já usavam, o que ia completamente contra os meus valores. E uma coisa que eu sempre argumentava era: se for para vir aqui ficar brigando com a Duda, eu prefiro ficar em casa deitado no sofá. Eu vou aproveitar muito mais assim. Então, na verdade, essa opção já foi de cara descartada. A segunda opção era realmente ficar deitado no sofá e desencanar de treiná-la. E eu não vou mentir, eu pensei várias vezes nessa opção. Porque apesar de não concordar com os métodos, eu também não sabia como resolver o problema. E aí não adiantava nada. Na verdade, eu só tinha boa vontade. Só que toda vez que eu treinava, eu via como ela se divertia, como era importante para ela. E como ela foi ganhando confiança e se desenvolvendo. E aí eu resolvi ir para a terceira opção, que era estudar, e estudar muito. Eu comecei a importar livros e DVDs, tudo que encontrava, eu importava e estudava o material. Comecei a estudar insanamente. E foi aí que a metodologia Tudo de Cão Transforma começou a nascer.
eu fui buscar na ciência a resposta para o meu problema. E fui colocando em prática tudo que eu estava aprendendo. Eu errava, acertava e aos trancos e barrancos a gente foi indo. No meio do caminho, muita gente falava: poxa, Léo, você tem tanto potencial, por que você não desencana dessa cachorra e não pega um filhotinho? Por que você não treina, sei lá, um cachorro normal? E apesar de todos esses conselhos, eu e a Duda, a gente continuava evoluindo em um ritmo mais lento que o normal, mas a gente ia evoluindo a cada dia. Cada dia era uma evolução. Até que a gente chegou no grau 3, que é o nível mais alto do Agility. São os cães que estão aptos para competirem internacionalmente. E durante a nossa caminhada, a gente resolveu os problemas de salto sem utilizar as punições, e ela era uma das cachorrinhas mais rápidas aqui do Brasil. A gente chegou a participar de uma pré-seleção para representar o Brasil no Mundial de Agility da Finlândia em 2008. Olha só uma prova que a gente participou. Então, aquela cachorrinha que ninguém queria, toda problemática, começou a ser vista como uma das melhores cachorras aqui do Brasil. E toda essa evolução, é claro que chamou muito a atenção das pessoas. Eu comecei a dar aula de Agility junto com o Dan Wroblewski, que foi o cara que mais me ensinou sobre Agility, e começaram a me chamar para dar cursos, atender em domicílio, e sempre que tinham problemas mais difíceis, como medo, comportamentos compulsivos, as pessoas me chamavam. E durante os 3 anos que a gente trabalhou junto, a escola ganhou todos os rankings. 3 primeiros lugares no ranking paulista e 3 primeiros lugares no ranking do Campeonato Brasileiro de Agility. E paralelo a tudo isso, a Sara Favinha morava em Campinas e ela passava por mais ou menos os mesmos problemas que eu. Ela tentava treinar de forma positiva, sem aplicar punições, mas não tinha com quem trocar conhecimento, com quem tirar dúvidas, e acabou trilhando o mesmo caminho, buscando na ciência a resposta para os problemas que iam surgindo. E lá em 2005, ela começou a participar de um projeto de terapia e atividade assistida por cães, no Instituto Norberto. E essa experiência foi a sementinha da Cão Inclusão, o nosso projeto social que treina cães de assistência para pessoas com deficiência, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A gente queria ajudar o máximo de pessoas possível. Em 2009, a gente estava dando 11 aulas por dia, com uma fila de espera quilométrica e qualidade de vida zero. A gente saía de casa às 6 da manhã e voltava às 11 da noite todo dia. Com tudo isso, alguns adestradores começaram a perceber que os resultados que a gente estava atingindo eram muito diferentes do que eles estavam acostumados. A gente estava redefinindo os padrões de qualidade do adestramento aqui no Brasil. E é claro que esses adestradores queriam trabalhar com a gente. Eles comentavam que tudo era muito diferente. Desde o cão, que ficava muito mais seguro, muito mais confiante, focado, obediente, até na própria relação com os nossos alunos. A relação não era aquela relação de adestrador-cliente que as pessoas estavam acostumadas. Para você ter uma ideia, uma boa parte dos nossos alunos passaram a ser os nossos amigos pessoais. E alguns deles ficaram tão encantados com a maneira que a gente trabalhava que depois de um tempo eles resolveram largar a antiga profissão e virar adestrador trabalhando com a gente. Então, naquela época, a gente percebeu que a forma que a gente estava treinando estava de fato revolucionando o adestramento aqui no Brasil. Só que de grão em grão. E aí a gente chegou à conclusão que se a gente realmente queria fazer alguma diferença na qualidade de vida e na qualidade da relação entre os cães e as pessoas, a gente precisaria de uma equipe. E principalmente a gente precisaria deixar de ser o Léo e a Sara e passar a ser uma empresa com uma estrutura capaz de atender uma quantidade muito maior de pessoas. E foi aí que a gente fundou oficialmente a Tudo de Cão. A gente já tinha um site desde 2005 que havia sido criado por mim e pelo Edu, mas foi em 2010 que a Tudo de Cão virou de fato uma empresa.
A gente passou um ano estudando e estruturando a empresa e em junho de 2010 os primeiros membros do time, a Maria e o Carlos, começaram a trabalhar com a gente. A partir daí a gente conseguiu desenvolver mais serviços e novos projetos. A gente montou um curso para adestradores com 4 módulos explicando a nossa metodologia e nesses cursos passaram centenas de adestradores. A gente percebeu também a necessidade de termos um grupo adequado para socializar os cães. A gente percebeu que se a gente tivesse um ambiente controlado, com cães calmos, sociáveis, que soubessem interagir um com o outro, ficaria muito mais fácil para a gente socializar novos alunos. E foi aí que a gente montou as turmas de cão, que são as nossas aulas de adestramento em grupo. A turma de cão começou a crescer e passou a ser um grupo de amigos que treinam todo sábado, desde truques, comandos de obediência até apresentações de freestyle. A turma de cão virou um grande hobby para os nossos alunos. Olha só um vídeo de divulgação. Senta. Agora aqui, mudancinha. Ele tá aprendendo, ele fez. Ele Cara, ele não. Tchau, vida. Ótimo, perfeito, Paulo. Agora... Vem que troca. Isso, cadê? Vem. Isso. Vem, café. Isso. Isso. Opa, não tem mais. Aí, Cumprimento. Deita. Deita. Caranguejo. Deita. Muito bem, solta. Deita. Fomos responsáveis também pelo adestramento dos cães de 3 equipes de terapia, atividade e educação assistida por cães. Esses cães, eles ajudam idosas em fisioterapia, na reabilitação de dependentes químicos, crianças em UTIs, crianças na parte pedagógica. No total, a gente já treinou e avaliou cerca de 300 cães só para esse tipo de trabalho. E em 2013, a gente começou a Cão Inclusão, que é o nosso projeto social para treinar cães para pessoas com deficiência. Os cães revistos para cadeirantes ajudam, por exemplo, quando caem coisas no chão.
Então, dependendo da lesão, o cadeirante pode não ter um bom equilíbrio, ter dificuldade para fazer esse movimento de tronco. E aí eles ficam com dificuldade de pegar objetos no chão. E com o cão de serviço fica tudo muito mais simples. Eles podem ajudar também a abrir e fechar portas, a pegar cobertor no armário, acender e apagar a luz e por aí vai. O Todd foi o nosso primeiro cão entregue pela Cão Inclusão e o primeiro cão de serviço para cadeirante aqui do Brasil. Olha só alguns vídeos dos nossos cães trabalhando. Olá, meu nome é Leonardo Gata, eu sou fundador da Cão Inclusão e essa aqui é a Paçoca, uma Golden Retriever de 1 ano e 10 meses. A nossa missão era fazer um pouco mais para inserir os cães dentro da sociedade. E a gente percebe que os cães de serviço têm a ajuda que eles proporcionam para uma pessoa com deficiência é muito grande. Bom, os cães de assistência eles são divididos em 3 categorias basicamente, que são os cães guia, que todo mundo conhece, os cães ouvintes, que são cães que ajudam pessoas com deficiência auditiva, e os cães de serviço que se enquadram em qualquer deficiência que não seja auditiva ou visual. Mas basicamente os cães de alerta médico, cães de autismo e cães de mobilidade são todos cães de serviço. O cão de assistência ele é uma ajuda técnica, né? Então, e quando a gente fala uma ajuda técnica é, por exemplo, uma cadeira de rodas para um cadeirante, uma bengala para o cego, que vai proporcionar autonomia, mais independência para a pessoa. Ela vai conseguir, na verdade, ser mais produtiva, né? E isso mexe muito com a parte de autoestima. E tem uma outra função que é social. Geralmente as pessoas acham que eu sou cadeirante e vêm perguntar sobre o cão, puxa assunto, quer fazer carinho na paçoca e por aí vai. Então acaba sendo uma forma muito interessante de socialização, mas a principal função ela é técnica. Então a gente enxerga que os cães de assistência eles têm um potencial muito grande de transformar realmente a maneira com que as pessoas enxergam os cães. Os filhotes que a gente enxerga maior potencial vai para a família socializadora, que são voluntários que ficam em torno de 1 ano com o cão. E aí a função é exatamente apresentar o mundo para esse filhote. Então precisa levar em restaurantes, em shopping, levar para conhecer cachorro, criança, brincar com todas as pessoas possíveis, né? E aí depois esse cão volta e a gente passa a treinar a parte de obediência e comandos específicos, que é o que de fato o cão são as habilidades que o cão precisa ter para ajudar uma pessoa. Depois a gente faz a formação de dupla, que é treinar a pessoa com deficiência junto com o cão. Então é realmente um passar a entender o outro. E aí a gente faz o acompanhamento durante toda a vida da pessoa e depois vem a hora da aposentadoria. Que aí ou esse cão fica com a pessoa, que trabalhou a vida inteira, que é o mais natural, mas pode acontecer da pessoa por algum motivo não poder ficar com o cão. E aí a Cão Inclusão que é responsável pelo cão. Até hoje, a Tudo de Cão já treinou mais de 9.000 cães. E tudo isso a gente só conseguiu graças à nossa equipe. A Ellen Keller tem uma frase que eu gosto muito e reflete muito o espírito na Tudo de Cão. Sozinhos, pouco podemos fazer. Juntos, podemos fazer muito. E é através dessa visão de ajudar o próximo de forma colaborativa e inovadora que a gente estruturou a empresa. Mas hoje em dia a gente recebe muitos e-mails de pessoas que estão querendo entrar na área, mas não têm a menor ideia de como começar. A gente recebe muitas dúvidas sobre, poxa Léo, que curso que eu preciso fazer, quais livros que eu tenho que comprar, por onde que eu começo? E com a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje, é muito difícil saber o que serve e o que não serve, principalmente no início. Uma outra dúvida que para mim e para a Sara foi extremamente relevante era qual linha de treino que eu devo seguir? Qual filosofia de treino se parece com os meus valores? Eu sei que isso pode parecer muito filosófico, mas para mim e para a Sara foi determinante.
Por quê? Eu cursei física na USP e tinha o adestramento como meu hobby. Treinar cães era o que eu fazia nas horas vagas, como lazer. Então, para mim, não fazia o menor sentido trabalhar com adestramento se fosse para ficar brigando e punindo o cachorro. Ninguém que realmente gosta de cachorro quer fazer isso. Se fosse para fazer isso, era muito mais fácil e trabalhar com qualquer outra coisa. Uma outra coisa bem comum que as pessoas falam para a gente é sobre aquela insegurança de largar um emprego para se dedicar a uma área que você é apaixonado, mas ainda não domina, sem nenhum suporte e ainda sem conhecimento. E se você já trabalha na área, sabe das dificuldades que eu estou colocando aqui nesse vídeo. Provavelmente você já tentou trocar informações com outros profissionais e não conseguiu. Já precisou de alguém para dar uma luz ali no fim do túnel, né, em um treino que estava muito difícil, aquele caso que está empacado, e também não tinha essa pessoa. Ou então você ficou tentando tirar dúvidas em grupinho de WhatsApp, Facebook, na esperança de alguma alma caridosa vir te ajudar. Provavelmente você também já passou pela experiência de algum aluno encerrar falando que estava sem dinheiro, mas você sabe que no fundo não era bem isso. Mas você também não sabe o que de fato aconteceu. Um outro problema bastante comum que acontecia muito comigo com a Sara era quando a gente estava no meio de uma aula e um possível aluno ficava ligando, querendo fechar o adestramento, mas a gente não podia atender porque estava treinando focado no cachorro. Mas eu acredito que a maior dificuldade que a gente enfrentava era em relação à cobrança. Eu sou péssimo em cobrar. Pra você ter uma ideia, eu tive um aluno que ficou 10 meses sem me pagar. Bizarro, né? Sem falar na dificuldade de ter um site, colocar bons conteúdos, divulgar, captar novos alunos. E exatamente pelo fato de eu e a Sara termos passado por todos esses problemas, a solução que a gente encontrou foi montar uma equipe através de franquias. Na Tudo de Cão, cada adestrador é um franqueado e todos os franqueados têm livre acesso a toda a estrutura da Tudo de Cão. Aqui a gente não tem uma hierarquia, relação patrão-empregado, não, nada disso. O que a gente está construindo é uma equipe que tenha estrutura, que seja construída na relação de confiança entre as pessoas, onde um apoie o outro, compartilhe conhecimento, gere conteúdo novo para os novos membros. E o objetivo é que cada franqueado foque apenas no que ama fazer: treinar cães, pessoas e melhorar a qualidade de vida das famílias. Toda a parte burocrática, como cobrança, o primeiro atendimento ao cliente, agendamento de aulas, organização de agenda, tudo isso fica por conta da estrutura na Tudo de Cão. Na verdade, aqui na Tudo de Cão a gente está construindo a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar. Para você ter uma ideia, só de livros e DVDs, hoje a Tudo de Cão tem mais de 200 títulos diferentes, só de adestramento e comportamento. Desde os livros clássicos como Don't Shoot the Dog, Culture Clash, até DVDs bem raros como Patient Like the Chipmunks, que conta como que a Animal Behavior Enterprise do Bob Bailey e dos Brelands criaram os shows com animais que a gente vê hoje pelo mundo todo. Quando você vê uma apresentação com animais como baleias, golfinhos, aves, em praticamente todos os parques temáticos do mundo, a base, a inspiração e o conhecimento vieram lá da Animal Behavior Enterprise. E parte desse material está disponível para todos os franqueados da Tudo de Cão. Então a gente criou toda a estrutura necessária para que cada um dos adestradores tenha segurança, conhecimento e suporte para poder desenvolver um trabalho de ponta. A gente dá todo o treinamento e preparação para que isso aconteça. E é claro que se a gente espera e exige um trabalho de ponta, é crucial que os adestradores sejam remunerados à altura. A gente não busca só que os adestradores tenham dinheiro para pagar as contas no final. Não é isso. Quem desenvolve um trabalho extraordinário merece ser remunerado de forma extraordinária. E a forma que a gente estrutura a franquia permite isso. Permite que as pessoas se dediquem de corpo e alma e sejam remuneradas à altura, para que elas possam ter uma excelente qualidade de vida e possam se dedicar cada vez mais ao que tanto amam fazer. E dentro dessa estrutura, todos os adestradores têm acesso à nossa biblioteca com os mais de 200 títulos, que a cada ano vai aumentando. Cada adestrador tem um padrinho ou uma madrinha, que é um adestrador que é mais experiente e é responsável por guiar e acompanhar de perto os resultados dos adestradores mais novos.
E todos os adestradores têm livre acesso também a mim e a Sara. Então, sempre que surgem dúvidas, é só passar a mão no telefone ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você está com dificuldade com um aluno específico, liga para a madrinha, explica tudo o que foi feito e pede a opinião dela sobre o caso. Ou ainda, é possível agendar uma reunião com a equipe inteira para discutir o seu caso, para melhorar o seu plano de treino e o seu planejamento. Além disso, os franqueados têm assistentes para fazer as cobranças, para atender os novos alunos, e aí elas já passam todas as informações sobre os serviços e elas já fazem o agendamento encaixando no melhor horário para o adestrador, verificando no Google Maps quais são as melhores rotas para ele. A gente tem também pelo menos 2 reuniões semanais para treinar os nossos cães e aprender novos conteúdos teóricos. Tem também os famosos Dog Camps, que é um curso permanente só para os adestradores da Tudo de Cão. Nos Dog Camps a gente tem aulas online que os adestradores pegam aquele conteúdo e se desenvolvem treinando o próprio cão e postam os vídeos dos treinos. Depois, os outros adestradores corrigem o seu vídeo e propõem melhorias nos treinos e ajudam de modo que cada um consiga se desenvolver ao máximo. No final de cada módulo do Dog Camp, todos os adestradores da Tudo de Cão do Brasil todo vêm aqui para São Paulo e a gente se encontra para passar um final de semana inteiro treinando juntos. Então, para nós, o mais importante é que a gente tenha um grupo de pessoas olhando e caminhando na mesma direção, com o objetivo de integrar os cães na sociedade, de melhorar a qualidade de vida desses cães e de trazer harmonia para a casa das pessoas. Por tudo isso, a Tudo de Cão é extremamente criteriosa no processo de seleção. A gente entende que a franquia Tudo de Cão não é para qualquer pessoa, só para quem realmente se identifica com os nossos valores. Então, antes de eu explicar sobre o processo de seleção, eu vou te falar sobre o perfil do franqueado e eu gostaria que você fizesse uma autoanálise crítica para ver se você realmente se encaixa no perfil da Tudo de Cão. Combinado? Bom, no total são 10 características bastante específicas. A primeira característica, que é um tanto óbvia, a gente busca pessoas que sejam apaixonadas por cães. Mas só isso não é suficiente. As pessoas precisam ser apaixonadas por treinar cães, que tenham como hobby treinar o próprio cão. A segunda característica é o compromisso com a qualidade. A gente busca pessoas que não aceitam fazer um trabalho mais ou menos. A gente busca a excelência. A preocupação com a qualidade é fundamental para trabalhar com a gente. A terceira é ser estudioso. Pessoas que amam estudar e aprender coisas novas. A gente entende que essa é a única maneira de atingir a excelência. A quarta é ser colaborativo. Pessoas que gostam de trocar informações e experiências com seus colegas. A gente busca pessoas que acreditam que trabalhar em equipe é muito mais legal do que trabalhar sozinho. A quinta é a calma. A gente busca pessoas que sejam calmas com os cães e também com as pessoas. A maior parte do nosso trabalho é ensinar ao dono o que fazer e como fazer. É muito comum na área do adestramento ouvir dizer que o dono é a parte chata do trabalho, é quem estraga o cão e blá 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 blá. Aqui na Tudo de Cão a gente tem a visão completamente oposta disso. O dono é a razão da gente estar lá. A nossa função é ensinar a ele como lidar com o cão para melhorar a qualidade de vida da família dele e não nossa. E isso a gente só consegue com muito respeito, respeitando a relação que os dois já têm, respeitando os limites de cada um. A sexta característica é falar e escrever bem. A gente busca pessoas que falem e escrevem bem, para poder se comunicar com os alunos de forma clara, objetiva, transparente, mostrando todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. A sétima característica é ser responsável e confiável. A Tudo de Cão precisa de pessoas que a gente possa contar com elas, que no momento que a pessoa se comprometa com algo, que a gente tenha certeza absoluta de que a pessoa vai cumprir com o combinado. A oitava característica é a pontualidade. Uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que aluno não tolera atraso. Lembra do respeito? Então, pontualidade é respeito. Léo, mas poxa, foi só um minutinho. Atraso é atraso. E atraso, na nossa opinião, é falta de respeito. Bom, a nona característica é a organização. A gente busca pessoas que sejam organizadas,
que gostam de se planejar e consigam desenvolver uma linha de raciocínio de médio e longo prazo e principalmente que consigam executar esse planejamento. E por último, a 10ª característica é a missão de vida. A gente busca pessoas que acreditam que a sua missão de vida é trabalhar com cães e que realmente queiram fazer alguma diferença na sociedade. Porque efetivamente é isso que a gente está fazendo. A gente está encabeçando uma mudança de cultura cinófila do país. A gente está tornando o Brasil em um país pet friendly, um país que os cães possam frequentar os locais públicos e que sejam tratados de maneira respeitosa. Então, se você não se identificou com o perfil, não tem problema nenhum. Eu sei que esse perfil é muito específico. Isso não quer dizer de maneira alguma que você não seja ou não vá se tornar um excelente profissional. Significa apenas que você não se identifica com os principais valores da Tudo de Cão. E isso não é certo nem errado. Os valores simplesmente são diferentes. E a gente deseja toda a sorte do mundo para que você seja extremamente bem-sucedido e também nos ajude a construir uma sociedade melhor. Agora, se você se identificou com todas as características, então você é a cara da Tudo de Cão e a gente precisa te conhecer. Você está oficialmente convidado a participar do nosso processo de seleção. Para você se inscrever, é só você mandar o seu currículo e um texto explicando como você pode ajudar na missão da Tudo de Cão. Conte também um pouquinho da sua história com os cães e por que você acha que você precisa fazer parte da nossa equipe. A gente vai receber os currículos e os textos até essa data que está aqui embaixo. Lembra da pontualidade, não lembra? Então, combinado? Escreve seu texto e manda o seu currículo que eu estou aqui te esperando. Um abraço e até mais.